Olá, boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que nós estamos aqui hoje para a gente estudar o livro Boa Nova de Humberto de Campos. Hoje nós iremos começar um capítulo bastante interessante, capítulo 14, intitulado A Lição a Nicodemos. A gente espera que seja um estudo muito proveitoso, que aqueles que de alguma forma se sintam à vontade, possam participar conosco, estar ativamente aí, colaborando, nos ajudando, para a gente poder aprender. O irmãozinho, que sempre faz o estudo aqui com a gente, chegará em breve. Enquanto isso, nós vamos iniciando. Eu vou fazer a prece para a gente preparar o nosso pensamento e o nosso coração. Vamos orar. Mestre, aqui nós estamos e te pedimos humildemente o teu apoio, o teu amparo, o teu auxílio. Permita-nos, mesmo que de maneira humilde e simples, estudarmos um pouquinho a sua mensagem de vida eterna, extraindo nas páginas e nas letras a essência imortal que pode nos ajudar a caminharmos de maneira mais segura, mais sábia e mais discernida. Abençoa os nossos corações nessas lutas, nesses testemunhos e nesses sacrifícios a que muitas vezes estamos sujeitos, dado às condições reencarnatórias. Que, inspirados pela tua mensagem, sigamos fortalecendo em nós o amor e a verdade. Que o Chico, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, São Francisco, Alcione, Paulo, Estevão, Abigail, tanta gente boa do mundo espiritual, se possível, que eles nos acompanhem, que a gente aproveite esse instante de comunhão, de conexão com o alto. Com essas palavras, nós iniciamos o nosso estudo hoje. Que assim seja. Vamos lá. Então, aqueles que nos acompanham aí pelos diversos canais e meios, sintam-se todos abraçados, acolhidos e acolhidas. O Gessner, nosso amigo, já está aí. Sinta-se bastante à vontade, meu amigo. A irmãzinha está aí, a Vera também, Vamos aproveitar. Vamos começar aqui. A irmãzinha chegou, daqui um tiquinho chega o irmãozinho. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar, como disse, a chamada lição a Nicodemos. Eu creio que todo mundo deva conhecer, pelo menos, aquela frase: é necessário nascer de novo, que Jesus vai dizer a Nicodemos. Mas para a gente compreender o porquê ela foi feita, de onde ela vem, para onde ela vai, nós precisamos nos atermos ao texto. Lembrando que Humberto de Campos, nosso querido Bebeto, ele vai trazer essa lição dos bastidores do mundo espiritual. Então, João, que vai narrar essa lição também, ele traz detalhes, Humberto de Campos traz outros detalhes, e meio que um e outro se completam, A gente não está aqui como a dizer que uma narrativa está certa, outra narrativa está errada, são caminhos possíveis, Então vamos lá para a gente estudar, Vamos ver aí qual é o contexto inicial que o Bebeto, Humberto de Campos, nos traz. Em face dos novos ensinos de Jesus, todos os fariseus do templo
se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Observemos, né, a forma que Humberto de Campos começa esse capítulo falando de fariseu, não por acaso, né? A gente precisa lembrar aqui que os fariseus eram uma espécie de seita ali do judaísmo, que pertenciam a essa forma de pensar, né, um pouco mais rigorista, mais legalista, eram verdadeiros estudiosos da Torá e eles sabiam muito, né? Jesus, de certa maneira, reconhecia a genialidade de muitas das interpretações, a grandeza dos raciocínios, mas alertava a eles, porque eles tinham uma maneira de pensar muito boa, mas de agir um pouquinho complicada, né? Eles estavam sujeitos a uma coisa chamada hipocrisia. Sabiam muito, faziam pouco, porque o que sabiam eles cuidavam mais de aplicar aos outros do que a si mesmos. Então esse era o risco deles. E Humberto de Campos vai nos chamar a atenção. Apego aos textos antigos. Apego aos textos antigos. Porém, né, Jesus, ao lidar com tudo isso, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Os fariseus representam talvez o grupo, né, junto fariseus, escribas e saduceus, fosse o grupo que Jesus ele não antagonizou, porque Jesus não foi rival de ninguém, mas ele agiu de maneira mais enérgica, assim, chamando a atenção deles, porque se eles tinham mais condições, eles precisavam fazer mais um pouquinho pelas pessoas. E nem sempre eles tinham esse cuidado. Então, vejamos o risco, né, que tem a gente ter muito conhecimento, porque às vezes a gente pode querer controlar a vida dos outros, determinar o que os outros deixam de fazer e esquecer, né, daquilo que essencialmente a gente tem a fazer. Então, sigamos aqui. Grande número de doutores não conseguiam ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante as suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e sofredores. Olha que lição curiosa. Tinha gente atacando Cristo, ele estava trabalhando, né? Como a Joana de Ângeles alerta, né, para o Divaldo, a melhor maneira que a gente tem de revidar aos ataques, as atividades que alguns corações podem empreender para acabar com a gente, né, em algum ponto, para nos difamar, né, construir uma imagem ruim da gente, a gente prosseguir trabalhando, porque tem muita gente que está precisando. É o que a gente pode entender subjetivamente dessa parte que o Humberto de Campos traz. Enquanto tinha gente tentando prejudicar o Cristo, ele estava ajudando quem, de certa forma, estava com a alma sofrida, né? Porque se a gente não perder tempo, tem muito trabalho que nos espera, né? Se a gente se ocupar com o nosso, aquilo que nos cabe, vai sobrar muito pouco tempo para a gente discutir. E aí, continua. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. É até curioso essa questão aqui que Humberto de Campos ele vai trazer, porque na nossa lição nós vamos ter dois momentos: Jesus, Tiago e André e Nicodemos conversando. O Nicodemos vai vir visitar o Cristo na presença desses dois apóstolos e depois vamos ter um diálogo só com Tiago e André. Então vai ser uma coisa mais reservada entre eles. E a grande questão nisso tudo é o seguinte: os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que tinham muito conhecimento, e aí a gente precisa ressaltar que Nicodemos
era um grande doutor da lei, era, vamos dizer assim, era professor universitário, porque eh, o sinédrio, né, o templo, naquele momento, né, já que não tinha universidades, assim dizendo, ele era a verdadeira escola de formação intelectual. E até Maria, por exemplo, se preocupa na juventude de Jesus em levá-lo para um centro universitário desses, para que ele pudesse alcançar um cabedal de, de inteligência, de cultura, tivesse relações, um network bom. Mas Jesus vai dizer: olha, mãe, você acha que eu não estou preparado, né? Será que eu não demonstrei que eu já aquilo que você quer me levar, né? O caminho que você quer me levar, eu já percorri? Será que eu não dei nenhuma notícia das minhas capacidades? Aí Jesus percebe que Maria fica espantada, né? Porque era um desejo de mãe, pensando no futuro dele e tudo mais. E aí, nessa hora, né, Jesus diz assim: já que a senhora está querendo me preparar, né, eu vou escolher a escola melhor, que é a do lar. E ele acaba não indo, não ingressando, já estava tudo ajeitadinho, né? O QI, o que indica, estava nos conformes, Jesus estava pronto para ingressar nesse ambiente que Nicodemos vai atravessá-lo, né? Um aluno muito estudioso vai se tornar um rabino, é um professor, vai ter ali os seus alunos. Então, vejamos que Nicodemos é alguém, né, que na sociedade de hoje talvez poderia ocupar esses altos postos intelectuais, né, ter aí um cargo bastante notório. Vamos cumprimentar a Carol, a Ostília, a Marluce, pessoinhas que chegaram aí, a Kelly também com a gente, enfim, uma ótima noite. Estamos aqui já movimentando os motores, esperamos que todos se sintam acolhidos e acolhidos. Então, assim, o Nicodemos era alguém, né, bem, pertencia à nata intelectual, era alguém que pensava muito. A Cássia chegando, boa noite, Cássia. Todos aqueles que nos acompanham não se manifestaram. E o curioso é que ele, depois de se formar, né, era uma grande autoridade, era uma pessoa muito importante. E os doutores da lei, eles lidavam com pessoas sempre muito intelectualizadas, pessoas assim, de uma alta camada. Não era gente que lidava com o povão, mas era gente que, de certo modo, estava nessa condição assim um pouquinho mais avantajada. O círculo social dos fariseus não era os marginalizados, era sempre, né, gente que tinha um prestígio. E era muito comum que esses alunos também tivessem, de certa forma, um certo prestígio. Ó, a Jonélia, olha, Lorena, coisa boa, né? Sinta-se abraçada, minha irmãzinha. A Alzira, Maria Guimarães, enfim. Então, ficava assim meio que bem segregado esse ambiente de estudo, não era para todo mundo, não era para o povão, era uma coisa assim bem reduzida. E Jesus, quando ele começa a sua missão pública, e a gente precisa ressaltar isso, quando Jesus começa a missão pública, ele vai trabalhar não com a nata intelectual, ele vai trabalhar com o pessoal que não tinha esse cabedal todo, os chamados galileus, que era um pessoal mais simples. Se a gente fosse imaginar, né, talvez Jesus estaria lidando com o pessoal hoje, um agricultor, um pedreiro, um pintor, pessoas que apesar de não ter uma formação intelectual, são almas dignas pelo trabalho que fazem, pela maneira que levam a vida, né? Corações assim notórios pelas suas possibilidades morais.
E é até curioso, porque lá no Paulo e Estevão tem um instante que Paulo, depois de já convertido, quando ele está conversando com Tiago, que é galileu, descende desse lugar simples, humilde, apesar de ser um grande devoto às leis e aos ensinamentos de Moisés, o Paulo entende, né, por que Jesus ele tinha escolhido os galileus. Porque eles não tinham todo um cabedal, mas eles tinham uma vontade de aprender, muito sincera, muito verdadeira. E às vezes, quando a gente sabe muito, e até lá no Evangelho, a lição, né, do homem inteligente na Terra, chama atenção para isso. A gente acha que sabe demais, e isso acaba sendo um problema, porque a gente se coloca separado dos outros por causa do nosso conhecimento, e pode ser mais complicado. Então, olha o que Humberto de Campos vai ressaltar. Quem que está no entorno do Cristo? Os mais humildes e pobres vinham no Messias um enviado de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. O movimento dos fariseus eu preciso estar rodeado de pessoas boas, que pensam, né, estão no mesmo nível que eu. E Jesus faz um movimento diferente. É o professor que dispõe a lidar com os alunos, né, mesmo aqueles com maiores dificuldades. As personalidades importantes temiam. Então, por esse espírito de simplicidade, de acolhimento, né? Veja que o Evangelho, quando Jesus vai falar do reino divino, que é de algo tão grande, né, tão divino, tão maravilhoso, ele vai utilizar a forma mais simples, mais descomplicada. Porque ele vira, por exemplo, para um agricultor e fala: olha, o reino divino é semelhante a um semeador que saiu a semear. E aí ele foi passando pelos lugares, a semente caiu num lugar, caiu no outro, e aconteceu isso e aquilo. Observemos que a capacidade de Jesus de conversar com as pessoas, independente da condição delas, é muito alta, porque Jesus tinha um nível de inteligência, de expertise fantástico. Com 13 anos, algo que não era comum, ele já sabia, né? Já tinha um nível de cultura. Ele pega os textos de Isaías lá na Páscoa e começa a comentar, todo mundo fica maravilhado. O problema de Jesus não era que ele não tinha conhecimento, e por isso ele convivia com as pessoas que não tinham. Ele tinha muita bagagem, mesmo, né, na condição de espírito reencarnante, e lidava muito bem com essa faceta de acolher, de amparar. Para ele era isso mesmo, né? Era esse o caminho. Então, o reino dos céus é um semeador que sai a semear, é um pastor que vai cuidar das ovelhas, é uma dona de casa que está preparando a massa, né, de uma receita, é, é alguém, né, que está em busca de um tesouro, enfim, exemplos simples. Não pegou coisa de outro mundo para falar, né, do que é divino. Ele procurou entender as nossas referências. É uma pedagogia, né? Jesus traz elementos da pedagogia que hoje se estuda de maneira muito natural na sua forma de agir. O profeta, olha, que o Humberto Campos diz, né, e a gente até tinha comentado um pouquinho sobre isso. O profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Então tinha um monte de gente pensando, nossa senhora, olha o que Jesus vai ser lá na frente, tudo mais, né? Vamos procurar essas relações para ele, para colocar ele nessa posição. E não era bem a preocupação do Cristo. Jamais temperava a sua palavra de verdade, diz Humberto de Campos, com as conveniências do comodismo da época. Jesus, ele tinha uma complacência, compaixão com as pessoas, mas ele combatia o mal. Ele sabia que tinha coisa errada e não se compactuava com o errado. Ele morre na cruz porque ele poderia ter procurado os piores caminhos para se salvar, mas porque ele tinha um amor à verdade, ele prossegue até o último momento, né, na responsabilidade e no compromisso que ele tinha assumido. Então, ele falava, ele defendia, né, a sua posição, isso gerava
impactos diferentes. Tinha gente que gostava do Cristo, tinha gente que não gostava. Né? Até uma lição boa, porque às vezes a gente tenta ser aquela pessoa que todo mundo gosta, né? Que todo mundo agrada, e a gente realmente precisa estar sempre disposto a servir todo mundo. Mas a gente precisa saber se posicionar nas horas que precisa se posicionar, ter uma fala bem alinhada e coerente com aquilo que a gente busca, né? Entender que cabe ao esclarecimento, aqueles que não concordarem, que pensarem algo a nosso respeito, também vão ter o direito aí, porque Jesus não subtraiu o direito das pessoas terem ideias a respeito dele. E aí, Humberto de Campos vai narrar que dentre essas pessoas, tinha algumas que tinham um interesse muito grande em Jesus. E aí, dessas pessoinhas era quem? O nosso querido Nicodemos, né? Fariseu notável, pelo coração bem informado e pelos dotes da inteligência. Então, não era uma alma ruim, né? Não estamos falando de aqui um coração mal intencionado, não era uma alma ruim. Ele era um coraçãozinho assim, bem aberto e bem disposto. E aí, em uma noite, ele vai aproveitar para ter um bate-papo com o mestre, porque as ações e as falas de Jesus eram impactantes. Então, lembremos, os fariseus tinham muito conhecimento, as falas deles, né, poderiam ser muito boas, mas, de certa maneira, eu coloquei o irmãozinho sem ver, ele entra na hora que ele achar que deve entrar. Perdão, irmãozinho. Aí aproveita e cumprimenta a Eliane, a Maria do Carmo e cumprimenta a Raíssa. Então, pode colocar? Vou te deixar de caixa. Eu estou com acesso aqui. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, minha internet tá. Inclusive agora, não sei se vai dar certo, não, mas acho que eu estou tendo que rotear pelo celular. Acho que vai dar certo. Não, às vezes costuma ser até melhor do que o Wi-Fi, rotear pelo telefone. Vai dar certo. Então, a gente chegou, né? Ficou no cantinho da disciplina, do pensamento, da disciplina, da educação, né? Vamos trocar aí da disciplina pela educação, que é mais pedagógico. Então, o Nicodemos, né, que era esse coraçãozinho especial, tinha uma certa maturidade, vai resolver procurar um mestre para ele entender. E ele vai procurar Jesus, e a primeira fala que ele traz é muito importante para a gente entender todo o tom da conversa. A primeira fala, né, o que porque assim, eu olho para Jesus, ixi, começou a dar ficou meio lentinho, irmãozinho, mas vai dar certo. Quando a gente olha para Jesus, como disse, todo mundo teve, né, uma percepção. Ele estava fazendo um monte de coisa, estava curando, multiplicando, fazendo uns milagres, fazendo umas predição, tinha tantas coisas, né, acontecendo, e aí teve gente que olhou para Jesus e falou assim: isso é o capeta que está fazendo por intermédio dele. Aí Jesus olha para essas pessoas e fala assim: o capeta está muito bom, então, porque assim, né, será que a gente poderia contrastar as obras, né? Ele utiliza a palavra Beuzebu. E aí ele chega para os discípulos e fala: vocês estão achando que é o capeta que está me inspirando a fazer isso? Vocês se preparam, porque se vocês for pelo mesmo caminho de ajudar e tudo, e alguém achar que é o demônio que está inspirando, né? Se disseram isso do mestre, o que dirão dos alunos? Né? Então, muita gente achava que Jesus estava com o diabo mesmo, estava compactuado. Só que, olha, a percepção do Nicodemos já não é que é o Beelzebub, né? Já sai desse grupo aí de rivalizadores, porque como foi dito por Humberto de Campos,
o Nicodemos tinha até um coração mais manso, e ele estava interessado verdadeiramente. E aí ele começa dizendo assim: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então, olha que interessante que a pergunta, é que a colocação, melhor dizendo, né, que tem uma pergunta implícita. Bem sabemos que vinde de Deus. Então, não é o capeta. Você é um agente divino. Já é uma evolução fortíssima aqui, porque era o intelectual que está falando, né? Os outros intelectuais estavam numa opinião não tão boa. Então, você vem de Deus. Mas por que que o Nicodemos está considerando que ele vem de Deus? Ó, você consegue fazer muita coisa boa. E essas coisas que você está fazendo, só Deus mesmo. Então, é como se Nicodemos estivesse dizendo assim, olhando seu histórico, Jesus, carpinteiro, né? Assim, não tem uma posição social de destaque, não tem muito recurso, né? Assim, materialmente olhando, não dou muita coisa por você, não. Mas, assim, se for só olhar, né, não tá valendo nada, não. Eita, voltou? Acho Ah, que eu fiquei sem voltou. saber, será a minha, será... Voltou, voltou. Isso, voltou. Agora vai estar supimpa. Então, observemos que a pergunta a colocação do Nicodemos, ela mexe um pouquinho com a maneira com que ele via Jesus, porque ele está considerando de maneira implícita aqui que, de certa forma, né, Jesus por si mesmo não teria condições de realizar aquilo. Porque o Nicodemos estudava, estava dedicado, cumpria todas as obrigações e ele não estava fazendo aquilo. Então, peraí, alguém que não passou pelo ambiente de formação, não fez 6 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 de doutorado e alguns pós-doutorados, como assim? Essa pessoa está fazendo tudo isso e eu que passei por tudo isso não estou fazendo nada. Então, ele está avaliando o percurso. O percurso de Jesus foi diferente. Ficou em casa, com a família, trabalhando de carpinteiro, não teve graduação, não teve nada. E aí, de repente, o cara vem, né, começa a manipular a água numa festa de casamento, começa a multiplicar pão e peixe, começa a atrair multidão, começa a fazer, né, a ajudar na desobsessão das pessoas, começa a curar, é psicólogo, sabe, né, tem uma boa visão de mundo, começa a orientar os corações. Então, tem um trem diferente acontecendo e só a única explicação que ele encontrou só pode ser Deus. Então, levando em conta que Deus está com você, Jesus, porque você está fazendo umas coisas bem diferentes, né? Eu queria entender melhor o que você fala que é reino dos céus, reino de Deus. Como que eu faço para atingir esse estado? Porque eu interpreto muito bem, mas até hoje não aconteceu nada comigo. Até hoje eu não estou nesse nível. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, e aí, irmãozinho, o que você acha aí dessa observação, né, ou do início, se quiser colocar alguma coisa? Vamos lá. Não, essa é uma observação muito boa, né? Nicodemos olhou para Jesus e reconheceu que Deus estava com ele. E,
eu acho que esse é um movimento de fé, mas é um movimento de observação mesmo, fruto da reflexão, né? E que a gente é convidado sempre a fazer esse exercício da reflexão, da ponderação, né? Eu não sei se você já trouxe, irmãozinho, que eu estava aqui numa luta com a internet, a passagem que Jesus é acusado, né, de ser alguém, vamos dizer assim, do lado do Satanás, e ele pondera, falou assim, olha, se eu estou do lado de Satanás, então o reino de Satanás está dividido contra ele mesmo, porque eu faço coisas que eu expulso os demônios, né, eu curo, então os movimentos do Cristo, eles são no sentido de provar a sua essência, né, de demonstrar a sua essência. E Nicodemos soube olhar e perceber isso. Mas eu estou mais interessado no próximo parágrafo, na fala de Jesus para Nicodemos. Então, Então vai vamos, para ela, pode, chega o rei, mete então, bronca. então vamos lá. Aí, então, Nicodemos apresenta a questão e, e Jesus vai responder, né? Primeiro que tudo, né? É aí, né, irmãozinho? Que parou, né? Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. E essa é uma fala muito profunda, porque, sobretudo para nós espíritas, porque nós estamos sempre fazendo o exercício de raciocinar. E o problema de fazer, vamos dizer assim, de começar pelo o raciocínio, é porque o raciocínio está limitado à nossa capacidade de entendimento. O raciocínio ele está limitado à nossa estatura. E Nicodemos estava tentando entender. E Jesus está pedindo para ele sentir. Porque quem sente, experimenta. E sentir o texto é mais profundo do que entender o texto. Porque entender o texto quer dizer que o texto coube na sua cabeça. E sentir o texto, sentir a mensagem, quer dizer que essa mensagem ressoou na sua alma, né? Ela acendeu ali, talvez, aquilo que tenho gostado particularmente de chamar de a verdadeira inteligência do espírito, que é o sentimento. Então, quem sente o texto, experimenta o texto. Ele pode não ser capaz de explicar, ele pode não ser capaz de colocar em palavras aquilo que ele experimentou, mas o fato de ter experimentado faz com que ele viva de maneira mais coerente do que quem meramente entendeu. Porque quem só entende sofre de duas limitações. A primeira é a da própria capacidade, né? A gente só consegue entender aquilo que cabe nas nossas capacidades, aquilo que a gente é capaz de abarcar, o que é muito pouco. Mas há um problema maior ainda, que quem vai apenas pelo entendimento pode se limitar a entender. E não avança para o que há de mais sublime, mais puro da mensagem, que é a modificação completa da maneira de viver, da maneira de conduzir a vida. Então, a ânsia de entender pode limitar quem deseja quem deseja avançar do ponto de vista espiritual. E aí está Jesus a dizer, olha, mas eu preciso lembrar, né, que é preciso nascer de novo. E aí, esse nascer de novo, certamente poderá ser tido como a reencarnação, né? Mas aqui, creio mesmo, Jesus esteja falando de uma renovação interior. É muito mais, é muito mais amplo mesmo do que apenas o voltar na carne, né? Mas é uma renovação das ideias, renovação dos sentimentos, renovação dos propósitos. É um nascer de novo que
busca essa essência do texto, busca essa essência da lei. Porque o mero exercício interpretativo e cognitivo pode limitar a nossa ação. Porque a gente pode cair no equívoco de achar que o grande objetivo é a interpretação. Por isso que, antes de fazer um esforço do entendimento, é preciso fazer o esforço da experimentação. Fala assim, eu não consigo entender 100% do que está aqui, mas o quanto que eu consigo experimentar do que está aqui. Porque se a gente fosse trazer para a doutrina espírita, muitos de nós espíritas fazemos o esforço de entender o que é a caridade. E os espíritos estão chamando atenção para que a gente possa sentir, experimentar o que é caridade. Para que a nossa ação no bem não seja apenas o movimento de um ser que entendeu. Porque quem limita-se ao entendimento pode estar buscando apenas o próprio benefício naquilo que faz. Mas quem sentiu a caridade, quem experimentou essa mensagem no coração, pode agir na caridade, ou deverá agir, certamente agirá na caridade, como quem está compartilhando algo, como quem está como quem está contribuindo com a criação através daquilo que lhe toca. Então, é diferente, né? É uma abordagem diferente. O Tico e Teco 3, né, coloca a questão nos ensinamentos de Jesus. Todas as palavras têm um espírito que nem todos alcançam, né? A gente vai ver nesse capítulo essa questão. Não é que nem todos alcançam, todos podem alcançá-la, mas vai depender do tempo. É a mesma coisa de falar assim, olha, para uma criancinha que está no ensino fundamental, né? Se eu chegar com física para ela e falar de relatividade, né, talvez à primeira vista pareça que física não é para ela. Mas se eu permitir que o tempo venha, que ela vá galgando determinadas compreensões, vai chegar um instante que naturalmente vai compreender, né, a física ao seu turno. Então, dependendo do nosso momento, do nosso estágio, pode ser que determinadas coisas não se pareçam tão compreensíveis. Acontece isso mesmo, mas à medida que a gente se prepara, que a gente avança, né, essas fronteiras vão se diluindo e aquilo se torna mais acessível. Porque a gente vai ver que Nicodemo não vai entender muito bem a conversa de Jesus, né? Não vai entender. E aí Jesus vai se posicionar, inclusive, em relação a isso. E depois vai ter uma outra conversa com os discípulos e a gente vai ver que os discípulos também vão dar uma escorregada inicial ali, porque não é um assunto que, para aquele momento, estava um pouquinho desafiador. Mas tem um outro detalhe interessante sobre essa questão de sentir, né, e de interpretar, que Jesus estava atento ao que o Nicodemos estava dizendo, e ele só fala de sentir e interpretar a lei porque o Nicodemos deixa claro, olha, tô tentando, né? Tô interpretando, ele está, em outras palavras, dizendo assim, tô sempre em busca daquilo que é de Deus, mas até hoje não aconteceu nada comigo, né? E Jesus vai deixar claro, olha, para você fazer determinadas coisas, você precisa de encarnar e desencarnar, ou seja, precisa evoluir, precisa amadurecer, precisa progredir, porque sem a gente se dispor, de certa forma, ao aprendizado, sem a gente se construir, não tem como realizar, né? Um aluno que não vive as séries, não passa pelos aprendizados, ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele pode admirar o professor e falar, nossa, mas você tem uma capacidade de lidar com tudo isso, e eu queria ter.
Aí Jesus tá trazendo, né, a conversa para um nível mais elevado, porque, vamos dizer assim, o Nicodemos ele era professor na escola que ele achava que era o melhor. Aí Jesus está virando a chave, fala, olha, na escola da vida, assim, e na minha condição, né, enquanto mestre, eu já graduei, me coloquei numa condição, já alcancei um estado que você ainda vai chegar. Então fica tranquilo, né? Precisa nascer de novo, não vai dar salto. Vamos ter que amadurecer e tudo mais. Então, para você ir galgando esses degraus, fica atento. Primeira coisa, não lida com a lei como se você só precisasse entender ela. Precisa começar a fazer parte da sua vida. Mas calma, existe um processo para que a lei comece a fazer parte das nossas existências. A gente vai tendo muitas experiências. Essas experiências vão nos suscitando, né, um nível de amadurecimento, e vão nos ajudando a compreender melhor, né, as questões. E aí, a gente pode pensar no segundo detalhe sobre interpretar e sentir os textos, que é o seguinte: às vezes a gente tem interpretações que podem parecer muito boas, só que para a gente, vamos dizer assim, a gente só pensar no nível da teoria. Quando Jesus chama a atenção para o sentir o texto, será que as teorias que você tem cultivado, elas comportam o coração? Porque às vezes a gente tem, né, um modelo já pronto, né, tem que ser assim, assim, assim. Mas será que isso comporta no coração? Será que isso comporta na vida? Porque eu falar para uma pessoa fazer uma coisa, é tudo bem. Agora, eu estar disposto a viver daquela maneira é outra coisa. Então, Jesus está chamando a atenção para a percepção do texto na vida real. Olha, lembra que isso não é para você ficar discutindo, olhar, né, daqui e dali, mas lembra que esse texto tem que permear a vida. E se a gente só tiver reflexões que eu posso pensar de um jeito e de outro, mas fica no nível da teoria, eu esqueço. Espera aí, né? Aonde que encontra isso reverberação com a prática? Né? Que aí a gente vai ter um outro detalhe, né? Porque Jesus vai retomar essa questão de sentir, de interpretar no diálogo com o Tiago e com o André, porque essa questão é importante. Nós estamos falando de pessoas que estão se aproximando do conhecimento superior. E se a gente se aproxima do conhecimento superior só para teorizar, a gente está esquecendo do valor prático. Ele precisa penetrar o campo das nossas vivências, né? Conforme o irmãozinho estava dizendo, levando em conta, né, que nem tudo que os fariseus idealizavam, aquilo ali faria sentido para eles mesmos. Né? Então, de dedicar-se ao outro, de ajudar, não era uma coisa que eles estavam sentindo, estavam atentos a essa questão. A Kelly está dizendo, quando, quando o sente encontra a essência, dá para fazer relação com a carta de Paulo aos Coríntios, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom das profecias, se eu não tiver o amor? Essa é uma questão muito boa. Quer pontuar, irmãozinho? Você começou falando dela, então. Vamos lá. Eu acho que, até enquanto o irmão estava falando, né, eu me lembrei da fala de Alcione, do conhecer, meditar, sentir e viver, porque acho que o que Jesus está chamando a atenção aqui é que a gente não vai ter todas as respostas. Então, se a gente estiver indo atrás de meras respostas, a gente vai ficar o tempo inteiro só num looping, né? Assim, nunca vai sair, porque o nosso raciocínio vai criar um labirinto mesmo. Então, a gente vai sendo chamado a atenção para o que importa verdadeiramente, né? O que nos cabe nesse momento. É claro que a gente faz o esforço do estudo, do conhecimento, mas compreendendo que o ponto essencial é a experimentação.
é a gente experimentar isso na prática. Aí o que eu acredito, né, a referência que a Kelly trouxe é muito bem lembrada, porque ali o Paulo está chamando atenção para isso. Olha, você pode dominar todas as ciências, você pode conversar com todos os seres, mas se você não experimentar a essência do que a lei está trazendo, é, não é que não tem avanço, tem, mas não, não, não edifica, não edifica verdadeiramente. Porque o que a gente é capaz de entender, né, o que a gente é capaz de abarcar na nossa cabeça, é muito inferior, é muito menos do que aquilo que a gente é capaz de experimentar. Então, esse é o ponto. Então, quando Paulo, lá na carta aos Coríntios, né, 1 Coríntios 13, está falando do amor, é porque está falando dessa experimentação mesmo, da gente sentir o que a gente está conhecendo, o que a gente está vivendo mesmo, né? Para a gente poder experimentar isso na essência. Senão a gente perde boa parte, né, daquilo que foi posto para nós. Então, eu acredito que seria nesse sentido. Muito bom. E se a gente lembra do Evangelho, tem uma coisa chamada Sermão dos Sete Ais. O Sermão dos Sete Ais é de ai de dor mesmo. É Jesus dando uma bronca em quem? Nos fariseus e nos doutores da lei. E aí tem um deles, olha que interessante. Eles, quando Jesus está se referindo, está Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, veja, qual que é o problema do fariseu? Ele interpreta direitinho, mas ele não tem nenhum nível de compreensão a respeito do que ele está falando, porque não o impele a movimentar-se de maneira diferente. Não tem uma reverberação. Então, Jesus chama a atenção. Eles conseguem pesar a mão para os outros, mas eles próprios não se atentam ao campo das necessidades pessoais. Mas aí o Nicodemos fica muito interessado nessa questão de entender melhor. Peraí, então, ok, né? Eu vou ter que renascer de novo para entender melhor essas questões divinas? Sim, né? Vai ter que fazer isso. Mas como é que pode um homem velho, né, nascer de novo? Ele vai regressar, né, vai voltar para trás? Aí Jesus fala, não, olha, né, não é voltar para trás, não tem nada de regresso. Tem um futuro que se deságua pela frente. Em verdade, reafirmo de ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Então, observemos que a luz aqui é muito importante. Inicialmente, ó, tem a luz aqui, ó. Jesus só faz as coisas que faz pela luz da assistência de Deus. E aí, agora, Jesus mostra que está escutando direitinho. Ele diz: vão ter que nascer e renascer para conhecer plenamente a luz do reino. Então, para que você descubra, vislumbre aquilo que já me assiste, aquilo que eu já estou em perfeita comunhão, você vai ter que passar por um processo. É natural, né? O desenvolvimento dessas potencialidades, dessas questões. Só que ele não vai entender muito bem essa reafirmação, né? No Evangelho de João está lá no seu simbolismo, mas não vai dar para a gente entrar muito no Evangelho de João. Vamos ficar mesmo só com Boa Nova, que ainda tem a segunda parte. A gente começou às 9h15, né? Vamos até às 10h15 aqui.
E aí, o Nicodemos, ele vai ficar assim, muito surpreso em relação ao que está sendo trazido, e aí Jesus vai ser, não vai arredar a mão, né? Jesus não alivia aqui nesse caso. És mestre em Israel, ignoras essas coisas? E aí, olha o tanto que Jesus ele é sutil nas coisas. É natural que cada um somente testifique daquilo que sabe. Então, Nicodemos, eu entendo. A gente vai saber só do que a gente consegue. Tá tudo certo isso. Você vai dar testemunho, você vai ter condição de apresentar só do que você vive. Isso é natural, né? Tudo bem, tem coisas que você não sabe, não está no seu nível evolutivo. Só que aí olha o que Jesus pondera. Precisamos considerar que tu ensinas. Então, olha a responsabilidade, porque a questão não é o fato de você não saber, é porque você ocupa a posição de quem ensina. Então, aí é diferente, porque você está orientando. E quando você está orientando, seu nível de responsabilidade é maior. Então, se você só interpreta, mas se você não sente, né? Conforme o Emmanuel também diz lá no Paulo Estevam, é mais a vida, na maior parte das vezes, nos mostra que é mais necessário compreensão do que conhecimento. Compreensão do que conhecimento. Mas Jesus chama a atenção dele, né? E vai falar assim: olha, se eu estou te dizendo de coisas terrenas, reencarnação é uma coisa terrena, é de alguém corpóreo que ainda está aprendendo, está no início ainda. Reencarnação é preparação, porque a vida verdadeira, que se esplende ao infinito, a gente começa a experienciar na sua integralidade depois que a gente para de reencarnar, que a gente se torna espírito puro. Então, estou trazendo coisa aqui, elemento de ser, né, que está nesse processo ainda de construção e está difícil. Imagina se eu fosse conversar com você sobre essa luz da assistência divina. Se eu fosse falar com você sobre comunhão com Deus, ia ficar muito difícil. Então, calma, né? Cada coisa tem seu devido lugar. Pode falar, irmãozinho. Não, pode seguir aí para a gente poder chegar na conversa com o Tiago. Então, aí o Nicodemos não dá conta, né? Não dá conta. Aí ele acaba indo embora. Não consegue acompanhar, porque Jesus não vai tirar o pé. Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Só que os discípulos ficam muito empolgados. Ficam muito empolgados. Pera lá, agora começou o assunto a ficar bom, o rapazinho foi embora e estamos aqui, Senhor. Então, os dois estavam interessados em saber. Estavam muito, muito interessados. E aí, eles, né, vão chegar e, né, e aí, senhor, se você quiser, né, se tiver um tempinho, vamos começar a falar do assunto e tal, traz aí mais alguns elementos, aí Jesus vai aproveitar do ensejo deles e vai começar a falar, por que tanta admiração em face dessas verdades? Então, estou falando, tá todo mundo espantado? Calma lá. E aí, uma característica que eu ressaltei de Jesus, ele sabia conversar com as pessoas, falar a linguagem delas. Ele não vai falar de reencarnação a partir de uma ótica espírita que a gente tem agora. Qual que é o exemplo mais próximo de dois pescadores para falar de reencarnação? Ele encontrou o exemplo de quê? Da árvore. As árvores não renascem depois de podadas? Então, observemos. É o exemplo mais próximo que poderia ter na vida deles. Uma árvore que mantém a sua vida, mas que vai sendo podada. E aí ele vai explicar que, apesar de com o espírito ser um pouquinho diferente, mas a essência está ali.
Então, Jesus queria deixar impresso na mente deles o processo da reencarnação, valendo-se da árvore. Valendo-se da árvore. E aí tem até uma cura que Jesus vai fazer, que é curiosa, né? Ele cura, ele faz um primeiro movimento, a pessoa começa, que era cega, começa a enxergar árvores, né? Aí depois Jesus dá uma ajustadinha assim, aí a pessoa vai enxergar normal. Mas enfim, aqui Jesus vai deixar claro, né? A gente tem um corpo, chega um momento que essa roupinha acaba e a gente vai tomar um novo corpo para que a gente prossiga nessa jornada. Porque né, o grande final dela, olha a questão da luz de novo. A grande questão é alcançar a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus. Então, aqui nós vemos Jesus reforçando. Vamos nascendo, renascendo, o que Kardec diz? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Jesus está deixando claro aqui o lema que Kardec depois vai adotar. Fique à vontade, irmãos. Eu fico vendo, né, assim, como que as coisas vão sendo reveladas, né? É por isso que a gente precisa ter, né, a ânsia de conhecer, de estudar, mas é preciso notar que o conhecimento ele vem sobretudo da revelação, né? Então as coisas vão sendo dosadas segundo a nossa capacidade de suportação mesmo, segundo a gente vai construindo um recipiente maior para receber mais, né? Mas a fala de Jesus ela é muito boa. É algo semelhante a que Sócrates se serviu para justificar a reencarnação, né? Por que que ele, enquanto filósofo, né, acreditou e conseguiu, vamos dizer assim, quase que por si só, entre aspas, né, chegar nessa ideia justamente de olhar para a natureza. E eu acho que esse é um movimento muito importante. Olhar para a natureza. E quando eu digo olhar para a natureza, não estou dizendo de olhar só para a planta, né? Estou dizendo de olhar para as situações que a vida vai trazendo mesmo, porque as grandes lições que a gente precisa, elas chegam na nossa porta. Então, na medida exata que a gente precisa. Por isso que a ânsia de avançar na ciência do espírito, embora seja legítima e boa, ela não pode nos tirar do ponto central, né? Que é, que é esse da renovação, que é o da edificação de si mesmo, né? E aí está aqui Jesus a traduzir de maneira bem simples, e eu acho que até hoje, para a gente, né? Às vezes a gente acha que já chegamos nas últimas, a gente acha que nós já chegamos nas últimas equações da reencarnação, da mediunidade, e a gente talvez esteja no jardim da infância, né? No que tange a ciência do espírito. Então, eu acho que o ponto central dessa lição, e a gente vai ver aí mais à frente Jesus reforçando isso, é para que a gente não, para a gente ter mais sensibilidade. Acho que essa lição está chamando atenção para isso. Sejamos mais sensíveis ao que a vida está trazendo, é, ao que Deus vai revelando para a gente, né? Porque a verdade, ela vem como revelação, na hora certa, quando a gente consegue. Então, nisso nos compete um exercício, né? Um exercício do coração, para que a gente possa genuinamente edificar em nós esse reino que a gente tanto fala, né?
Sim, e aí os discípulos ficam assim, nossa, interessante, né? Todos nós temos corpos que são as roupas materiais da alma, e a gente vai nessa jornada, mas deve ter um problema, né? Por que que todo mundo não ganha roupas iguais de Deus, né? Será que tem um problema? E aí Jesus vai fazer menção a questão de, a partir do momento da simplicidade e ignorância que a gente começa a viver, cada um vai utilizar de alguma maneira, de alguma forma, né? Dos recursos que tem, das condições que tem. Às vezes alguns utilizam melhor e outros, infelizmente, não utilizam tão bem. Então, a partir do momento que a gente sai aí do seio divino e vai avançando, a gente é entregue às nossas responsabilidades. Só que, olha a questão da interpretação, porque aí a gente vê, os discípulos não eram ingênuos nem bobos. Eles estavam atentos a tudo. Porque o Tiago escutou e falou: entendi o mecanismo do resgate. Então, se eu fiz e eu respondo, peraí, já sei. Mas tá. Então, se for desse jeito, errei e resgato, a gente sempre vai precisar do escândalo e sofrimento. Porque o devedor, para salvar o débito, ele vai ter que precisar de alguém ali para estar coadjuvando no processo da dívida dele. Então, parece que o mal, nessa condição, ele sempre vai ser necessário. Porque, assim, se não tiver ele, dá um problema, dá um erro no jogo e tudo mais. E nesse momento, Jesus vai chamar a atenção para uma coisa interessante. Porque ele faz uma pergunta muito profunda. Ó, Tiago, de tudo que você sabe da lei, como é que se verifica o processo de redenção? Jesus quer saber como é que a criatura chega ao seio divino, como é que ela desfruta da presença divina, como é que ela avança na direção do amor e do bem. Aí o Tiago foi nos arquivos dele para dizer: olha, eu acho que é olho por olho e dente por dente. Aí Jesus vai dar uma pequena bronca nele. Qual é? Tiago, você está igual Nicodemos. Como todos os homens, você tem raciocinado, mas você não tem sentido. Porque se você vê, se você começar a entender na prática o que você está pensando, não vai dar certo dia nenhum. Ninguém vai se redimir, ninguém vai alcançar a efetiva redenção desse jeito, né? Que é o que o Mahatma Gandhi ou é o Martin Luther King. Algum deles diz, né? Eu acho que é o do apartheid. É o Martin Luther King. Vai falar que a gente vai ter. Ah, errei. Pronto, errei ótimo, assim. Errei feio. Não, você foi no rumo, o do apartheid tá correto. Isso. É, mas a gente teria um mundo de pessoas em sofrimento. Não, não resolve. E aí Jesus vai chamar a atenção. Você quer pensar justiça, mas você não quer compreender o amor. Você está preocupado em ter o que é seu de volta, mas você não está pensando em multiplicar as suas possibilidades. Então a questão não é não existir sofrimento, vamos dizer assim, você ter todas as contas pagas, mas é você ter a oportunidade de explorar a vida imortal, de construir elos, de ter experiências. A vida não se restringe a esse campo, né, tão estreito, onde você faz alguma coisa errada e alguém te pune. Não é desse jeito. Jesus vai deixar bem claro para os discípulos aqui: olha, pensa que a vida é muito além dos erros humanos.
A vida é uma experiência de abundância. E a gente não pode ficar restrito à questão do erro que as criaturas cometem. A gente precisa pensar na redenção enquanto a criatura entendendo o destino dela, que não se restringe à terra, que vai para além do túmulo, porque a gente está se preparando para experimentar essa vida. E se eu ficar nessa questão, nossa, mas o outro me feriu, o outro me machucou, eu perco a beleza de tudo. Por isso que Jesus vai no finalzinho ressaltar, olha, compreendemos que verdugo e vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. E basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Porque quanto mais a gente vai entendendo a nossa destinação, menos a gente vai entendendo também que não faz sentido sustentar o ódio. Porque se eu imortal, o outro também é. A gente vai renascer, vai ter muitas experiências. De que vale sustentar tudo isso se a gente não vai chegar em lugar nenhum? Então eu posso me dar a oportunidade de crescer e do outro também, porque ele vai passar muitas vezes pela reencarnação, até entender tudo direitinho. Não vai ter nenhum engano, né? E aí, irmãozinho, finalize e faz a nossa prece aí. Tá. Isso que nós estávamos comentando no início, né? O raciocínio, Emmanuel tem uma mensagem chamada Na Palavra e na Ação, no livro Palavras de Vida Eterna, e capítulo 22. E ele diz assim: nós vamos precisar aprender a sentir com Jesus para que a gente consiga raciocinar com ele. Porque quem vai primeiro para o raciocínio, vai no raciocínio com todas as suas imperfeições morais. Então ele chega para raciocinar com o egoísmo e o orgulho no máximo, né? E aí ele raciocina com o seu orgulho e com o seu egoísmo. Aí é João é João que chega assim e fala assim: Jesus, você quer que a gente faça prece para Deus mandar fogo? É o Tiago que está dizendo olho por olho, dente por dente. É o raciocínio que pulou a etapa do sentimento, então ele vem para o raciocínio com todos os seus vícios morais. E é aí que dá o problema. Porque quando você experimenta, tá, Jesus está falando da experimentação. O amor é experimentação. Você não vai raciocinar sobre o amor, você vai experimentar o amor. Se alguém fala, se alguém te pede assim, escreve para mim uma definição do que é amar, você não vai conseguir fazer com acerto. Porque só entende o que é amor quem experimentou. Então, o primeiro mandamento da lei está pedindo para a gente experimentar. Para a gente experimentar, para a gente aprender a olhar para o outro como um irmão. Para desejar para o outro o bem que eu desejo para o meu irmão. Porque o dia que eu conseguir fazer isso, eu não vou querer olho por olho, dente por dente. Que aí é a frase do Emmanuel na mensagem Perdão, no livro Escrínio de Luz, uma mensagem extraordinária. Emmanuel diz assim: a justiça funciona até que o amor tome conta do coração e da vida. Porque quem está pedindo justiça com todos os seus vícios morais ainda não está amando. Então, o primeiro mandamento da lei é do amor. Para que a gente consiga experimentar o que está sendo dito. Para a gente poder experimentar o que está sendo dito. Né? Então é isso. Pode encerrar, irmãozinho? Você quer trazer mais algum? Pode. Não, já está de bom tamanho. E aí, agora que eu vi que avançou um pouquinho a mais de 1 hora, Tá certo. eu não estava me atentando ao tempo, eu peço até desculpas, pessoal. Quando a conversa é boa, o tempo fica despercebido, né? Nós temos muita dificuldade para piorar a escola do homem é fraca. A gente tem, estou lendo o comentário aí do Tico e Teco.
nós temos muito ainda o que aprofundar quando o assunto é evangelho, quando o assunto é transformação moral. Mas graças a Deus temos tempo e oportunidade. Então, vamos todos que quiserem e puderem elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer pelo momento de estudo, pela oportunidade de contato com as palavras do Mestre, incessantemente a nos esclarecer, a nos revelar novos caminhos, a aclarar as nossas ideias, favorecendo-nos a melhoria íntima, o avanço do ponto de vista de quem deseja edificar em si o reino genuíno do amor e da paz. Que Jesus e os nossos amigos do alto possam estar conosco, fortalecendo-nos o bom ânimo, a fim de que não venhamos a desfalecer. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite e que o Senhor esteja conosco e nós contigo, cada dia mais. Que assim seja. Assim seja. É isso, minha gente. Obrigado a todos vocês. Até meu pai estava aqui. Ó, chegou atrasado, pai, mas em tempo. Te amo, uma ótima noite pro senhor. Aqueles que a gente não cumprimentou, eu não sei se eu acabei esquecendo alguém, ou os comentários que a gente, de certa forma, não os ressaltou. Enfim, nos perdoe, né? 1 hora e pouco passa muito, muito, muito rápido, mas foi uma alegria estarmos juntos. A gente espera aí que tenha sido proveitoso e até o próximo estudo do livro Boa Nova. Tchau!